Bom, pessoal, vamos resolver pelo menos um exercício dessa parte de variáveis. Eu estou vendo aqui, pelo tempo que demorou os dois vídeos e pelo adiantado da hora, é mais conveniente que a gente prossiga com funções no início da aula de terça-feira. Eu resolvo um exercício de funções e proponho mais um outro a gente pode abrir o nosso primeiro fórum já com a cooperação dos nossos tutores, que já estarão disponíveis, assim espero. Então, hoje vamos, pelo menos, ver como é que é a forma de a gente atacar um exercício desse, por mais simples que seja, e, e deixar isso aqui registrado. Lembra o seguinte, lá no Moodle vocês vão encontrar também uma lista de exercícios pequena, de 5 exercícios, que já abarcam conceitos que a gente não viu. A gente viu poucos conceitos aqui, só viu o conceito de variáveis, de introdução, e ali já tem outros conceitos que vão ser vistos. Eu já estou deixando a lista, porque na nossa sala, eu tenho certeza, já tem alunos que já têm alguma experiência com a linguagem e podem querer já adiantar o serviço. Ou outros podem querer se desafiar com o que está ali. Então, eu deixo livre para vocês. Fique claro que o tempo de entrega vai ser contado só a partir, se eu não me engano, da terceira semana, está disponível lá na própria tarefa. Mas eu já deixei a lista mesmo assim, caso vocês queiram se aventurar. Mas aqui, agora, no momento, vamos continuar. Não vamos entrar em função. Eu tinha dois exercícios, um para tipos variáveis e outro para função. Vamos deixar esse de função para a aula de terça, mas vamos atacar esse exercício 1 aqui, que basicamente é um exercício fundamental de computação. É um exercício de entrada, cálculo e saída. Geralmente a gente começa a programar com coisas desse tipo. Eu tenho variáveis que eu carrego na entrada, faço uma conta com elas e mostro uma conta, faço um processamento qualquer desses dados de entrada e mostro o resultado desse processamento na saída. É isso que a gente vai fazer aqui agora com esse exercício 1. Ok? Então vamos lá. Qual é a ideia aqui? Escrever um script em Python que represente uma viagem de automóvel. O programa deve armazenar em variáveis o nome do motorista, a distância percorrida em quilômetros, a quantidade de combustível consumida em litros, o preço do litro de combustível. Em seguida, o programa deve calcular consumo, custo total e custo médio. A primeira parte são as entradas, nome do motorista, distância percorrida, quantidade de combustível, preço do litro de combustível. As três últimas são as saídas do programa. A gente vai calcular o consumo, calcular o custo total, calcular o custo médio. E a gente vai fazer isso usando prints. Então, eu vou abrir aqui agora um Google Colab e vamos fazer isso aqui online. Ok? Pausa para eu abrir aqui o Google Colab e já volto. Legal. Vamos voltar então onde a gente parou. Eu copiei aqui, criei uma célula de texto, copiei aqui o pedido do exercício para ficar mais fácil a gente, do próprio notebook, olhar o que a gente precisa entrar e precisa sair. Vou aproveitar e dar um nome para esse notebook, exercício 1. A extensão, vocês já viram, é IPYNB. E vou esconder ele para a gente ganhar espaço. Pronto. Então, agora, como é que seria o código desse script? O programa deve armazenar em variáveis nome, distância, quantidade de combustível, preço do litro, e calcular consumo, custo total e custo médio. Então, vamos fazer primeiro do jeito mais simples e direto do dia a dia. Eu vou criar uma variável chamada motorista e vou dar um nome, continuar ignorando a interferência do Gemini no código. Vou dar um nome. Tá? Vou chamar esse cara aqui de, sei lá, pronto. Vou criar outra. Criei uma variável texto, porque nome é um texto. Então, um string. Então, criei uma variável que automaticamente virou string.
distância percorrida. Uma distância, geralmente, é quilômetro quebrado. Então, vou chamar isso aqui de distância. E aí, vou entrar manualmente com a distância aqui, fixa, como a gente chama hardcode, dando um valor para a variável, 720. E vamos, quanto é que ele gastou desse combustível aqui? Vou chamar de combustível. Continuo ignorando, por enquanto, acentos e cedilhas, tá? Sei lá, vamos dizer que ele gastou 33, 33, não, 36, tá? Você vai botar um número mais redondo, 35. Tá? E já está dando aí um preço, quem dera que o preço do litro fosse, né? Vou botar preço litro. Quem dera que fosse 4,50, não é? Vamos botar, sei lá, R$ 6 esse negócio. Essa distância aqui, vou botar quebrada também. 0. Combustível, porque eu quero, que a gente resolveu, vamos deixar inteiro. Só para ver como é que isso se comporta. Então, eu estabeleci 4 variáveis para dizer que está armazenando em variáveis o nome, a distância, a quantidade de combustível e o preço do litro. Rodei. Primeira execução de um dos... Sempre demora um pouquinho, ele está fazendo carga de biblioteca, está conectando lá no interpretador Python. Ok, executou. Fazer mais uma célula de código aqui. Mais uma célula de código para... Podia fazer tudo nessa mesma célula? Podia. E acaba virando um script. A célula ia virar um script. Mas vamos usar essa vantagem aqui para separar em células. Eu posso até, nessa hora, colocar células de texto aqui, colocar entrada de variáveis. Posso ir marcando o texto assim. Por isso, vamos fazer por célula. Então, eu fiz a entrada. Todo programa, não só em Python, o programa tem assim, uma entrada, um processamento, uma saída. O que é que eu preciso fazer? Olha aqui em cima. Consumo médio, custo total do combustível, custo médio por quilômetro percorrido. Consumo médio do carro, do caminhão, do veículo, vamos chamar de consumo. Vamos aceitar ali a solução, a sugestão do Gemini, o nome, e não tem como não aceitar aquela solução ali também. É a distância, é quanto foi percorrido pelo consumo. Já fez os 3 para mim aqui. Então vamos ver se ele fez certo. Consumo médio é a distância, quanto andou, o quanto gastou. Certo? Custo total é o quanto gastou de combustível pelo preço do litro. Ok. Custo médio. O custo total, esse que eu acabei de calcular aqui em cima, esse cara aqui. Quando eu marco, ele marca todas as referências, isso é prático, dividido pela distância. Isso aqui é a entrada. Isso aqui eu posso chamar, sei lá, de cálculos. Então, nesse momento, eu tenho as variáveis setadas, tenho a conta, o processamento, com essas variáveis aqui eu criei na hora do processamento, e agora mais uma célula de código com a saída. A saída foi pedida ali, ao final apresenta os resultados utilizando printf e exércitos strings. Então, vamos lá. Print. Aviso que a string vai ser formatada, e aí começo com a string. Toda string vai ser dentro de aspas. Porque quando eu bato a primeira, o Python o Google Colab o notebook já prepara a segunda. Então, ótimo. Ali entre aquelas duas aspas primeiras, a gente vai colocar o que a gente vai escrever. Vamos usar aquele formato de texto com chave, que a gente viu agora há pouco. Então, vamos, sei lá, fazer um nome do motorista. Aqui, ó. Então,
usando ali como ele está sugerindo. Tá? Como é que é o nome da variável? Motorista. É nome. Fecha aspas, fecha parênteses. Olha aqui, uma linha amarela mostrando que houve um erro aqui. O que ele está dizendo? Não penso print, falta um R aqui. Coloquei, mudou. Comecem a ver que quando você faz código, cada tipo já começa a receber cores diferentes. As strings são vermelhas, números são verdes, marcadores são azul, funções em outra cor. Isso você configura, é prático. A gente bate o olho e já vê se a coisa está certa ou não. O Gemini já está se metendo aí, sugerindo soluções. Vamos ver aqui. Se eu for escrever, eu vou escrever por cima do que ele está fazendo, porque não tem muito que variar nesse caso. Vou dar um print. Vou dar um F mesmo, porque é distância percorrida. Né? Aqui vamos colocar. Estou tentando, já vamos colocar. Não é nome de variável. É conteúdo de string. Vamos usar acento. 2 pontos. E aí, onde é que está? Qual é a variável que tem? Abrir colchete, ele já fechou o colchete. Qual é o nome da variável que tem? Lá em cima. Então, distância. Distância. Notaram esse vermelhinho aqui embaixo? Ele está dizendo que é um erro. Está vendo um problema. Por quê? Cadê? Não estou dando nome de variável. Enquanto eu não der aqui, ele vai dizer, está faltando. Sumiu. Então, eu já atendi a 2 pedidos aqui. Mostrar o nome das variáveis. E agora, por enquanto, eu estou mostrando o que entrou. Para ver se entrou certo. Para poupar tempo, vamos aceitar as sugestões dele. E aqui, nessa célula, está basicamente a gente dando um print daquilo que entrou lá em cima para ver se está tudo ok. Tá? Vamos rodar para ver se está ok? Vou rodar até aqui, ó. Botei motorista, carreguei. Fiz os cálculos, sem erro. E aqui, veja, não tinha que mostrar nada. Aqui é só atribuir, aqui eu só fiz conta. Aqui a gente pode até melhorar colocando uma de texto, colocando saída. Vamos rodar esse aqui. Vamos lá. O nome do motorista é Carlos, 420.0, como a gente colocou. Quantidade de combustível 35, 100.0 que eu deixei inteiro, que eu quis. Estranho, mas eu deixei. Preço do livro do combustível 6.0. Beleza, agora mas isso aqui não atendeu ainda o que o exercício pediu, porque o exercício pediu esses 3 aqui, né? A gente já calculou, mas não deu print. Vou dar o print aqui agora em mais um de código. São mais 3 prints. Print. Eu vou formatar a string. Abrir. Já deixei. Então. Consumo médio. 2 pontos. Onde é que está o consumo médio? Está em consumo sublinhado médio. Como ele já sugeriu aqui. Os outros são a mesma coisa. Print, o nome, a explicação que a gente quis colocar, custo total e custo médio. Qual foi o erro aqui? Ó? Então, fechar. Então, se tudo correu, não tem erro de compilação, não tem erro de sintaxe, não está escrito errado, não tem nada marcado. Um erro, rodei. Consumo médio de 12, 210 de combustível, 0,5 de custo por quilômetro percorrido. É um exercício simples, mas a gente está aproveitando para ver como é que a gente mexe com o Google Colab. Eu queria mostrar vamos sofisticar um pouquinho esse exercício. Do jeito que eu fiz aqui, esse motorista vai ser sempre Carlos, a distância vai ser sempre 420, o combustível vai ser sempre 35, o preço do litro vai ser sempre 6. Eu posso fazer alguma coisa pedindo a entrada do teclado do usuário. Então, eu posso fazer aqui um motorista
eu posso usar uma função chamada input e pedir todos os valores. Então, o que é... Então, faltou fechar aqui. O que faz esse input? É diferente do que eu fiz aqui. Do jeito que esse script estava feito, toda vez que ele rodasse, o motorista ia ser Carlos. Para eu mudar isso, eu tinha que ter que editar o script. Do jeito que ele está feito aqui, toda vez que ele rodar, ele vai perguntar para mim qual é o nome, qual é a distância percorrida, qual é a quantidade de combustível. E eu posso mudar. E aí ele me dá essas caixas para mudar. Então vamos mudar. Agora não é mais Carlos, agora é Joaquim. Tá? Enter. Ele passa para a próxima. Distância percorrida quilômetros. Não é mais 420. Vamos para fazer 630 agora. Zero. Vamos fazer, quantidade de combustível consumido de litros. Consumiu, sei lá, 50. E o preço livre vou manter o mesmo. Já chega que sobe toda hora. 6.0. Qual é a diferença entre esse jeito que eu fiz, atribuindo direto a variável, e usando o input? O input cria uma interface com o usuário. Simples, mas é uma interface. Ele pergunta para o usuário através daquela caixinha para dar o valor. Então, cada vez que eu rodar o script, eu posso dar valores diferentes, sem ter que vir aqui e editar o script. Agora que eu mudei a entrada, se eu refizer os cálculos, no momento, o consumo médio está com o antigo, está ainda com 420. Então, se eu quero ter o novo consumo médio, eu tenho que rodar de novo essa célula. Aí ele vai pegar o quê? Vai pegar o 420? Não, ele vai pegar o 630. Porque o 630 é que está associada com distância. Como é que está? Muito bonito. A gente estava com a variável aqui e eu criei o input. O que eu esqueci de fazer aqui? Porque isso tem alguma coisa escrita errada? Não tem, mas o que eu esqueci de fazer aqui? Associar esse quadradinho aqui, com as variáveis. Então, o que eu estou trocando, na verdade, é este Carlos aqui por esse input aqui. Então, o que eu esqueci de fazer aqui, e nessas horas o Gemini atrapalha, é associar as variáveis. Combustível, isso. E aqui, por isso ali, então ficar para poder usar a mesma variável lá embaixo. Agora tá bom. Nem sempre a gente tem que ir nas águas do Gemini, porque ele não presta atenção no que a gente está fazendo. Então, vamos comparar. Reorganizar. Vamos comparar isso aqui. Antes eu entrava com o script fixo, hard-coded, como a gente diz. A variável de valor direto na variável. Agora eu estou criando um nível de input que vai jogar na mesma variável. Quando eu rodava aqui, variável motorista é Carlos, distância é 420, combustível é 35, preço litro igual a 6. O que está aqui, ó, vai ser rodado com esses valores. Se eu mostrar de novo, ele vai aumentar 420 e 35. Desse jeito, ele vai abrir a interface. Aqui eu vou mudar, como eu tinha feito antes. Aqui, Enter. 600 e alguma coisa, sei lá, 630.0 para a distância. Enter. Vai consumir mais um pouco, a gente tinha posto aqui. Vamos deixar um múltiplo de 7 nesse negócio aí. Um 56. Tá? E o preço do combustível deixar o mesmo, 6. Agora está associado. Quando eu rodar agora aqui de novo, eu mudo tudo. Mudei o nome de alguma variável. Deixa eu ver. Quem ficou com... detalhe. Muito interessante e bom. Nessa hora a gente diz assim, errei de propósito. Não. Esqueci, mas é interessante. Preste atenção porque isso é interessante. A gente está acostumado a trabalhar com texto. Aqui, o nome do motorista é texto. Eu fui e mandei o input direto no motorista. Mas isso tem uma diferença.
no input do Python, tudo que vem do usuário é string. Não deu problema nenhum com o motorista. O motorista, eu coloquei lá o Joaquim, é uma string e foi para o motorista. Distância, não. Distância, o tipo que ele está, se eu der um type aqui, ele vai dizer que ele é um float, porque era 420. O que a gente viu na aula? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que pegar a distância e fazer uma casting forçado disso aqui. Então eu tenho que fazer um float do que entrar. Então, agora, essa string que vem aqui, porque aqui vem string, repito, o input, tudo que vier, vem como texto. Não vem 420, vem o símbolo 4, o símbolo 2, o símbolo 0, o símbolo ponto e o outro símbolo 0. Isso não é 420, isso é uma string. Ele tem que ser formatado para float aqui. Aí agora sim, a instância está certa. Mesma coisa para combustível, só que a gente deixou o combustível um inteiro. Então vamos fazer um inteiro aqui, int. Agora não deve dar problema nesse consumo médio. Deve dar problema aqui embaixo, porque eu não fiz ainda para preço do litro. Vamos ver o que acontece. Ainda está reclamando de string. Então vamos com esse cara aqui. Preço do litro, float. Joaquim. Tá dando ainda porque eu não tinha alterado, né? Distância, vamos manter aqueles valores que a gente inventou do nada, 630. Quantidade de combustível, 56. Preço do litro, 6,0. Enter. Vamos fazer os cálculos agora. Agora não teve mais erro. Tá? Por que deu erro nesse último aqui? Porque foi muito bonitinho. Eu escrevi, converti todo mundo e esqueci de rodar a célula. Não vou editar isso aqui. Vou deixar justamente para a gente ir vendo onde é que a gente erra e onde é que a gente esquece. Tá? Então, primeiro, input é sempre string e eu tenho que fazer um casting, como a gente viu na aula, para transformar esse cara que é string em float e int em float. De onde é que você tirou esse float e int em float? Do fato de que eu coloquei aqui uma coisa que ele interpreta como float, interpreta como int, e aqui não teve problema, que ele interpreta como string e é string mesmo. Então agora, essa carga aqui deu certinho. Permitiu que os cálculos fossem feitos sem problema. Se eu rodar a saída agora, deve sumir esse carro e já apareceu o Joaquim. Beleza. Joaquim, 630, 56, 6.0. Agora vamos ver se o consumo, o que mudou. Deve mudar o 12, porque eu chutei os números, deve mudar alguma coisa. Exatamente. 11,25, 3,36 e esse custo médio horrível aqui de 2,333 alguma coisa, né? Vamos aproveitar antes de fechar isso aqui, já que a gente viu, até pelos erros aí, um monte de detalhes. Vamos botar uma coisa interessante. Ruim isso aqui, né? Será que não tem um jeito de eu chegar e dizer eu quero o custo só com 2 casas decimais? Tem. Eu posso chegar aqui no print é formatado, então eu posso fazer esse negócio, colocar aqui no custo médio 2 pontos, e aí um formato que ele entende. Esses 2 pontos avisa para a string formatada que lá vem formato. E esse formato é feito desse ponto aqui. Pode não ser muito intuitivo, mas é o que funciona. Depois do ponto, 2 casas. Tá? E aí a letra F de novo. Esse 2 pontos F aqui está dizendo que eu quero o custo médio formatado com 2 casas decimais. Se eu não esquecer de alguma coisa, deve dar certo aqui. Opa, ponto 53. Ok? Se esse custo total do combustível tivesse dado também
uma coisa muito quebrada, que não deve dar, a gente podia formatar aqui também. Tá? Consumo médio é a mesma coisa. Então, eu posso formatar a saída quando o print tem uma f-string, fazendo 2 pontos e eu formato o número de casas. Se eu fizesse 3 casas aqui, 3, 5, 3, 3. A ideia de quando a gente faz esses exercícios aqui é justamente ir mostrando erros e acertos e, e vendo outras ideias que a gente pode ter. A gente fez mais que foi pedido aqui. O programa dizia só, armazene as variáveis. Ele está armazenando as variáveis de 2 formas, direto e por input. Já viu como é input. O input tem um problema de eu ter que converter. Mas o script fica mais dinâmico. Cálculo e saída. Tranquilo? Para início de conversa, eu acho que é um bom aquecimento. Para não. Próximo passo é a gente agora começar a dividir isso em módulos e em funções e separar os pedaços do código. Então, a próxima aula a gente começa a ver funções, faz esse exercício de funções, deve, em conversação, sobrar um tempo para que eu possa ficar no fórum e, à medida que vocês fazem, poder dialogar com vocês se for o caso. Seja como for, a aula está gravada, disponível para quem quiser. E se tudo correr bem, a partir de terça-feira a gente tem nossos tutores para auxílio. A gente vai ficando por aqui, eu vou subir agora esse exercício e nos vemos na terça.